Capítulo 6. Restaurando o caminho que sai da oração e chega à presença do Senhor. O maior obstáculo de hoje ao cristianismo são os cristãos que não sabem como praticar a presença de Deus. Billy Graham. Deveria haver uma característica principal para distinguir o povo de Deus. Não são as roupas que vestimos, os penteados do cabelo, nem mesmo as regras que guiam nossa conduta. Mas existe um sinal de nascença, do tipo que deveria colocar à parte todas as comunidades de cristãos verdadeiros e que deveria se manifestar em amor mútuo. Moisés revela esse sinal de nascença no diálogo que teve com Deus, que está registrado em Êxodo 33, dos versículos 14 ao 16. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei vitória. Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Esta é uma chave do grande poder no reino de Deus. A presença de Deus é a característica que nos distingue e a prova de que nos encontramos a favor do Senhor. Sem ela, somos como os outros homens. A glória de Deus é a presença manifesta de Deus, a evidência visível de que a pessoa de Deus apareceu entre nós, e é a coisa mais formidável na vida. Creio que Moisés estava clamando ao Senhor dos Exércitos: Ó grandioso, não nos tire daqui, a menos que vás adiante de nós. Coloca a radiância da tua presença grandiosa sobre nós. Não é acidente que um dos nomes e títulos dados a Jesus Cristo seja Emanuel, Deus conosco. Este capítulo foi inspirado por uma palavra que o Senhor plantou em mim enquanto participava de um culto de avivamento com minha esposa em outubro de 1994, na comunidade que naquela época era conhecida como Toronto, Christian Fellowship. Depois que oraram por nós, permanecemos parados, em silêncio, e esperamos o Senhor falar ao nosso coração. O Espírito Santo começou a falar comigo, dizendo: Vou ensiná-lo a usar a maior arma da batalha espiritual. Isso sim fez minhas antenas espirituais apitarem. Eu não lhe disse nada, mas estava preparado para receber o que fosse aquilo que Deus tinha para mim. De início, o Senhor simplesmente me disse: Vou ensiná-lo a usar a maior de todas as armas da batalha espiritual. Por fim, acrescentou: Vou ensiná-lo a usar a radiância da minha presença gloriosa. Pouco tempo antes desse episódio, eu estava ministrando na costa leste dos Estados Unidos, quando o Espírito de Deus largou uma frase no meu coração. Ele disse: Vou revelar meu poder em forma bruta. Acho que a igreja se acostumou demais ao açúcar refinado. Deus quer nos dar algo um tanto menos refinado e menos previsível. Na encantadora série de livros infantis As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis repetidamente adverte os personagens centrais de que Aslan, o leão, entre parênteses, uma figura de Cristo, não é um leão domesticado. A igreja precisa redescobrir a verdade de que o leão de Judá não é um leão domesticado. Deus não é domável. Ele não pode ser controlado, limitado, manipulado ou obrigado a ser previsível por meros seres humanos que acreditam entender tudo a respeito de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o eterno Eu Sou, o Alfa e o Ômega, o Ancião de Dias. Ele quer nos dar algo que é concentrado, condensado e volátil. De tempos em tempos, Ele quer nos dar uma chacoalhada, uma sacudida santa, para mexer conosco, acordar-nos e agitar-nos. Mas Ele sempre faz isso para o nosso bem.
Enquanto escrevo essas palavras, não estou onde estava, nem onde estarei nos dias que virão. Eu ainda estou em outro momento de aprendizagem. É por isso que quero colocar parênteses na afirmação. Vou ensiná-lo, parênteses, porque você ainda não chegou lá, a usar a radiância da minha presença grandiosa. Trabalhando como um arqueólogo espiritual. Às vezes, sinto que Deus me deu uma picareta e uma pá, um martelo e um pincel, para então me dar a missão de ser um arqueólogo do Espírito Santo e explorar as ruínas do passado em busca de tesouros perdidos. Entre parênteses, mas isso não é uma queixa. Existe um tesouro, uma joia da igreja, que é brilhante e esplendorosa. É a joia da glória de Deus, a manifestação de sua pessoa gloriosa em nosso meio. É sua presença incomparável em toda a sua radiância. Precisamos redescobrir, recuperar e recolocar em exibição a joia da família. Também creio que Deus está dizendo o seguinte à Igreja Mundial: vou ensiná-la a usar a radiância da minha presença grandiosa. Costumo usar uma cruz que recebi de presente, objeto que passou a ser muito especial para mim. É uma cruz morávia que traz a figura de um cordeiro portando uma bandeira de vitória. O lema dos morávios no século XVIII era ganhar para o cordeiro as recompensas de seu sofrimento. Como observei anteriormente, eles começaram a Vigília do Senhor, uma vigília contínua de oração que durou mais de um século depois que o Senhor iluminou o entendimento do conde von Zinzendorf para a passagem de Levítico 6, versículo 13, que diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Os morávios, sob a liderança do conde von Zinzendorf, reconheceram o poder na chave do Senhor, que foi revelada em Levítico 6. Então, eles decidiram aceitar a tarefa de manter um fogo contínuo de oração, intercessão e adoração, que queimava diante da presença do Senhor. Tenho dúvidas se eles perceberam que de fato manteriam o fogo ardendo, quente e puro, por mais de 100 anos, mas eles começaram com um comprometimento pessoal com a tarefa. No começo, um total de 48 mulheres e 48 homens se apresentaram para orar. Durante uma vigília de 1 hora, 2 homens oravam juntos e 2 mulheres oravam juntas, até que o grupo seguinte assumisse. Esse padrão foi repetido o tempo todo, dia após dia, semana após semana, durante mais de 100 anos. O calor fervente gerado pelo fogo sacrificial da oração contínua que faziam acendeu os fogos de reavivamento, que lançaram iniciativas missionárias pioneiras e ajudaram a dar à luz o primeiro grande despertamento por meio de sua influência santa sobre homens como John e Charles Wesley. Tudo isso se junta na revelação simples que Deus me deu na República Tcheca. O que mencionei merece ser repetido mais de uma vez. Deus me perguntou: você já considerou a dimensão multidirecional da oração? Então ele disse: lembre-se, o que sobe tem de descer. Nossas orações sobem a Deus como um incenso de aroma adocicado, e ele responde lançando-as de volta para a terra como orações respondidas, acompanhadas de seu fogo. O Antigo Testamento descreve em detalhes o incenso especial oferecido a Deus no tabernáculo de Moisés todos os dias. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrei contigo. Arão fará fumegar sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, ele o fará fumegar. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé, pelas vossas gerações. Êxodo 30, versículos 6 a 8. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica,
gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele, até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Êxodo 30, versículos 34 a 36. O Novo Testamento nos ordena orar continuamente. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Isso é um paralelo perfeito com a ordem de Deus a Moisés e Arão referente ao odor adocicado do incenso perpétuo, que deveria recender o lugar santíssimo a partir do altar do incenso. Logo que comecei a estudar esses versículos no livro de Êxodo, minha mente engrenou e pensei: tem lógica. Se eu conseguir entender o que é cada um desses ingredientes, então será possível descobrir algo sobre o que Deus recebe como sacrifício de oração aceitável. Quais são os ingredientes da oração? É extremamente interessante Deus afirmar que os 4 ingredientes devem ser misturados em porções iguais. É uma referência ao equilíbrio. Muitas pessoas, entre parênteses, até mesmo eu, têm ensinado técnicas de passo a passo para a oração, usando títulos como Os 7 Passos para ter a Oração Atendida. Esses sermões são bons e, na maioria, têm conteúdo válido, mas, na verdade, não existem 7 passos para ter a oração atendida. A realidade que descobri é que a oração não é uma técnica, nem chega a se parecer com isso. A oração também não é uma metodologia. Orar é entrar em comunhão com uma pessoa. Orar é simplesmente estar com Deus. A despeito dos rituais elaborados e dos passos de purificação estabelecidos na lei de Moisés, Davi, o rei pastor, passou direto por tudo isso e se sentou à sombra da Arca da Aliança, no Monte Sião, e entrou em comunhão com Deus. Um coração se comunicando com o outro. Veja 1 Crônicas 17, versículo 16. Ele não era da linhagem dos sacerdotes arônicos, não tinha as mesmas credenciais, nem pertencia à tribo de Levi. Apesar de a entrada no lugar santíssimo ser permitida apenas ao sumo sacerdote, e mesmo assim somente um dia no ano, Davi literalmente se sentou diante do Senhor e talvez tenha feito isso em diversas ocasiões. Por quê? Porque orar é entrar em comunhão. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Esse fato é ainda mais impressionante quando você se dá conta de que tudo isso aconteceu antes de Jesus morrer na cruz e remover o véu que separava Deus do homem. A intensidade do amor de Davi ultrapassou a barreira entre ele e Deus. Temos de apertar o passo, deixando para trás as metodologias tecnicamente corretas para chegar ao coração de Deus. Precisamos nos achegar a Ele. Precisamos tê-lo. Sei que o Antigo Testamento trata de entrar nos átrios de Deus com louvor e em suas portas com ações de graças, mas a questão não é a técnica. A questão é a pessoa. Estamos indo em direção ao Pai. Estamos indo na direção do glorioso Filho que nos ama, que nos conhece e deu sua vida por nós. Estamos indo na direção daquele sobre quem o livro de João afirma estar junto do Pai. João 1, versículo 18. Mais do que uma metodologia. Sinto até aqui uma pequena hesitação em falar a respeito das 4 qualidades do incenso da oração, mas se conseguirmos evitar que isso se transforme em uma metodologia, seremos ajudados na jornada que sai da oração e chega à presença radiante de Deus. Número 1. O bálsamo, ou benjoim,
era um tempero adocicado. Era encontrado nos arredores da fronteira norte, entre Israel e Síria. Levava-se um dia inteiro de jornada a pé para chegar às árvores que secretavam lentamente a resina que, ao ser adocicada, resultava na especiaria chamada de benjoim. Os nomes em grego e hebraico para essa especiaria significavam ecoar lentamente ou gotejar. Às vezes, esse nome era usado como metáfora para o momento em que a palavra de Deus emergia, ou para o ato de profetizar. Nos dois casos, o nome cria a imagem de algo que, tendo sido reservado dentro de você, derrama-se lentamente ou borbulha por causa de uma abundância interna. Quando guardamos dentro do coração o Logos, ou a palavra de Deus escrita, então esse Logos pode virar palavra falada, a palavra rema, de revelação para a nossa vida, quando o vento de Deus sopra. A primeira qualidade do incenso da oração aceitável é um rico armazenamento da palavra de Deus em nossa vida, que escorre lentamente quando é requisitada para se derramar sobre outras pessoas. A oração habita a palavra viva, que obviamente é Cristo. Paga-se algum preço para armazenar a palavra de Deus em nossa vida. O preço a ser pago é o tempo e uma mudança de prioridades. Isso normalmente joga você em situações complicadas, mas vale a pena. Uma vez que você encha seu coração com a especiaria adocicada da palavra de Deus, ela escorrerá lentamente de cada poro de sua vida e permeará suas orações com uma doçura que agrada a Deus e abençoa a todos a quem toca. Número 2. Ônica é um pó aromático bem fino feito da concha de um molusco encontrado no mar Mediterrâneo. Embora a distância a ser percorrida para obter a ônica fosse menor do que para o benjoim, esse pó só era obtido com uma viagem longa até o mar para se ajuntar um tipo particular de molusco ou mexilhão. As conchas do molusco eram trituradas até virar um pó fino, que então era queimado no fogo para produzir o aroma adocicado tão vital para o incenso santo. Nossa vida deve liberar continuamente um aroma de oferta perfumada para o Senhor. Mas como a ônica da mistura do incenso do Antigo Testamento se encaixa nesse quadro, você já se sentiu triturado até virar pó? Ou despedaçado por uma tentação ou situação? Você já foi queimado por ações impensadas ou deliberadas de outras pessoas? A oração que você oferece depois de aguentar esses acontecimentos carrega o aroma de ônica. Guerreiros de oração cheios de cicatrizes exalam ônica. A oração é um estilo de vida quebrantado diante de Deus. A oração é a comunhão envolta no aroma doce de uma especiaria prensada chamada humildade e quebrantamento. Das profundezas do quebrantamento, Davi escreveu: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 51, versículo 17. Número 3. O gálbano é uma resina acre aromática, que pode ter cor amarela, verde ou marrom, e é extraída de diversas plantas asiáticas. A palavra no original hebraico é shelbena, que significa riqueza ou opulência, sugerindo que o gálbano vem da parte mais rica ou da melhor parte. O gálbano é a substância oleosa que se usa para agregar todos os outros elementos. Deus é bom.
Essa é a convicção que supera todas as outras, e tal convicção servirá para manter a unidade da sua vida e ajudá-lo a levar a unidade entre os irmãos que possuem qualidades diferentes e crenças diversas. Com demasiada frequência, temos permitido a divisão em partidos, que têm como fundamento aspectos específicos da verdade ou ênfases particulares. Por exemplo, as pessoas do, entre aspas, partido da palavra, comem a palavra de Deus. Elas conhecem e amam a palavra, pregam e proclamam a palavra, e oram para a palavra. Às vezes, o fazem em detrimento da misericórdia e do quebrantamento. O, entre aspas, partido do quebrantamento inclui diversas pessoas com inclinações avivadas, que às vezes parecem entrar em uma competição velada para ver quem se rebaixa mais para elevar Deus ao máximo. Tudo muito bem, mas isso é uma peça no quadro mais completo. Precisamos de todos os partidos e de suas verdades correspondentes, trabalhando em uníssono. Precisamos de uma proporção igual de extravagância, riqueza e opulência vindas de nosso bom Deus para nos unir em harmonia. Michelle, minha esposa, recentemente passou por um impressionante encontro com Deus. A presença manifesta veio até nosso quarto e uma voz lhe disse: receba a bondade de Deus no seu corpo. Desde então, ela vem estudando as palavras bondade e misericórdia. Acredite, você ouvirá mais sobre esse assunto no futuro. Isso abalou o mundo dela e a colocou em outra órbita. Receba a bondade de Deus na sua vida bem agora. Ela o transformará. Para receber algo de Deus, é preciso crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. O Deus que, de forma voluntária, deu-nos seu Filho também nos dará voluntariamente todas as coisas, e é nisso que precisamos acreditar. Precisamos acreditar na riqueza, na opulência e na bondade de Deus. Número 4. Incenso puro é uma resina proveniente da casca das árvores do gênio Boswellia. Quando a resina âmbar seca, forma-se um pó branco nas gotas de incenso puro, dando assim origem a seu nome semita. Nos tempos bíblicos, a maior parte do incenso puro vinha de Sabá, no sul da Arábia, ou passava por lá. A palavra hebraica para incenso puro é lavona, cujo significado literal é ser branco. Talvez seja uma prefiguração da justiça que recebemos quando Cristo, descendente ou do ramo de Davi, foi pendurado no madeiro e derramou seu sangue. Quando o sangue do cordeiro secou em cima do madeiro e da terra, fomos feitos justiça de Deus em Cristo, pela graça e amor de Deus. É o sangue derramado e aspergido sobre nós que nos purifica de todo pecado. É mediante o sangue que somos vestidos com vestes brancas e qualificados para entrar no reino. Recém-preparado. É importante lembrar que os ingredientes do incenso puro eram comprados diariamente e misturados em proporções iguais. O incenso não podia ser armazenado. Somente o incenso recém-preparado servia. Eu e você não podemos viver das orações feitas no passado. Não é possível prosperar com base no relacionamento, intimidade ou comunhão que desfrutamos ontem com o Senhor. Diariamente, precisamos abrir caminho até a sua presença para sermos renovados, transformados, preenchidos com a sua glória e para recebermos autoridade. Recebemos a incumbência de acender a chama da oração e de oferecer incenso de cheiro adocicado, preparado com partes iguais de benjoim,
a abundância efervescente da palavra de Deus que habita em nós, ônica, a especiaria doce e triturada da humildade e do quebrantamento, gálbano, a fé robusta e resistente de que Deus é bom, e o incenso puro, a justiça de Cristo que é aspergida no coração e que ali seca, cobrindo-o com a brandura e santidade que servem a Deus. Os sacerdotes do passado cuidavam do fogo de Deus e levavam o incenso adocicado e o fogo para dentro do Santo dos Santos. Os sacerdotes usavam vestes de linho branco, e a borda do manto era adornada com romas intercaladas com sinos. Isso se refere à bênção dupla de Deus. Enquanto eu orava por minha esposa, o Senhor me revelou que Ele anseia nos ungir com uma bênção dupla, assim como Eliseu recebeu a unção dobrada quando Elias subiu aos céus. Deus deu à igreja 9 dons, simbolizados pelos sinos, indicando que os sacerdotes de Deus estão vivos e bem, e 9 frutos do Espírito, simbolizados pelas romãs. Quando entramos em sua presença, vamos em direção à bênção dupla, da plenitude do caráter de Deus e da plenitude de seu poder. Era na presença de Deus, do outro lado do véu da separação, que os sacerdotes de Arão se aproximavam da Arca da Aliança, que continha símbolos da autoridade de Deus, representada pela vara de Arão que brotava, a provisão de Deus no pão da vida, marcada por um pote do maná que Deus enviou dos céus, e o governo e a ordem de Deus, simbolizados pelas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Só era possível se aproximar dessas coisas mediante a misericórdia, simbolizada pelo propiciatório que ficava entre os querubins de Deus. Essa é uma bela descrição da legítima igreja dos redimidos, a igreja cheia de fumaça, de cheiro adocicado da oração, do louvor, da adoração e da intercessão. É nesse lugar que Deus diz: aí terei comunhão com você. É nesse ponto que vemos a abundância dos dons santos, frutos, incenso, santidade, misericórdia e autoridade, e o governo soberano de Deus, unidos pelo amor da aliança. O segredo da maturidade e da pureza da igreja se encontra no caminho que sai da oração e chega à presença de Deus. Precisamos obter a característica que diferencia o povo legítimo de Deus. Não havia nenhuma luz natural no lugar santíssimo, porque não era necessária nem bem-vinda. Assim como as Escrituras dizem que o próprio Deus será a luz para seu povo, em sua presença não precisamos de nenhuma luz natural, conhecimento natural terreno ou a sabedoria do homem. A única luz que preenche o lugar santíssimo é a luz de sua presença radiante, brilhante. Em nossos dias, chamamos essa luz de a glória Shekinah, a glória ou presença manifesta de Deus. Um dilema solucionado. A oração, em particular a oração intercessória, tem desempenhado um papel fundamental na minha vida e no meu ministério durante anos. Gosto de uma briga. Adoro ver as obras do diabo destruídas. Por isso, tenho refletido sobre as diversas doutrinas que tratam da batalha espiritual e examinei minhas experiências à luz da palavra de Deus. Tenho me encontrado com líderes de intercessão ao redor do mundo para melhorar minha compreensão sobre temas controversos relacionados com principados, poderes e outras coisas dessa natureza. Deus solucionou imediatamente todas as dificuldades quando me disse: vou ensiná-lo a usar a maior de todas as armas da batalha espiritual, que é a radiância da minha presença gloriosa. Você quer vencer? Deixe-se embeber na presença dele.
Quando ficamos perto de uma pessoa que fuma, o cheiro da fumaça impregna a roupa e os pulmões de maneira tão forte que outras pessoas pensarão que também somos fumantes. E por quê? Porque o cheiro da fumaça envolve você por todos os lados. Quando começamos a passar tempo com Deus, acontece a mesma coisa. No mundo dos homens, talvez as pessoas não consigam descrever isso, mas elas se sentirão atraídas pelo aroma da misericórdia, da graça e da vida que permeará sua existência. No mundo espiritual, os demônios do inferno começarão a notar que você se parece um pouco com Deus. Você tem o mesmo cheiro dele. Emite a incandescência de uma luz mortal que eles temem. Sua presença os lembrará da presença divina. A fumaça que fica em volta do propiciatório de Deus será absorvida por seu espírito. A atmosfera dos céus entrará em você. Questões do coração. Como fazemos para sair da oração e chegar à presença de Deus? É uma questão que diz respeito ao coração. Não direi que serão necessários 5 passos. Não posso fazer isso, porque não conheço os 5 passos, apesar de ter achado que os conhecia. Tudo o que posso dizer é parecido com o que disse Ed Becker, de Moçambique, na África. Deus está procurando por amantes prostrados. Então, que prostremos nossa vida e aprendamos a misericórdia, e Deus nos encontrará para entrar em comunhão conosco nessa situação. Hebreus 4, versículo 16 nos diz: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus disse: Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9, versículo 13. Deus tem comunhão conosco no propiciatório. Isso não desaparece. É a própria atmosfera e ambiente da presença dele. Isso vai ao âmago daquilo que chamamos de religião. A religião do homem é julgamento baseado em críticas, legalismo e polêmica. Deus não quer que funcionemos com base no julgamento. Ele quer que operemos com base no propiciatório. Rex Andrews foi o homem que andou com Deus, mas se desviou na década de 1940. Então, Deus o alcançou com a sua misericórdia e o transformou, e ele voltou para o Senhor. A presença de Deus foi restaurada imediatamente. Em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, Deus revelou a esse homem, por meio do dom da profecia, o que é misericórdia. Deus lhe disse: A misericórdia é um sistema divino para suprir todas as necessidades em todos os lugares. Misericórdia é essa gentileza, compaixão e ternura, uma paixão para sofrer junto com outra pessoa. É participar de suas enfermidades ou maldades a fim de aliviar, curar e restaurar. Aceitar o outro de maneira livre e alegre como ele é, e suprir a necessidade das coisas boas da vida para edificar, trazer paz e manter a paz. É colocá-lo dentro do coração tal como ele é, apreciá-lo e nutri-lo. A misericórdia toma os pecados, as maldades e as falhas de outra pessoa como se fossem seus, e libera a pessoa, carregando-os até a presença de Deus. Isso se chama incandescência do amor. Essa é a unção. Mesmo guardando a palavra, pedindo a cruz do quebrantamento, andando na realidade de que Deus é bom e que estamos unidos em sua extravagância, riqueza e opulência,
e nos vestindo com o dom da justiça que está disponível para nós por causa do sangue de Jesus, há algo a mais. Quando pegamos esse incenso recém-misturado e o oferecemos na chama da oração ardente, atravessando com ele o véu, permanece sendo necessária uma coisa. Precisamos de misericórdia para edificar nossa vida. Anseio ser uma pessoa na presença divina. Não sou quem eu era. Não sou quem ainda quero ser. Anseio ser uma pessoa na presença divina. Alguém que passa tempo com Deus e depois libera a radiância de sua presença grandiosa para o mundo. O Senhor busca pessoas assim, que simplesmente se achegam para estar com Ele. Ele quer uma nação de reis e sacerdotes que diligentemente sairão da oração para chegar à sua presença, carregando a característica que distingue seu povo, Deus conosco. Creio que a Igreja tem ministrado comunitariamente no altar do incenso durante os últimos 20 anos, mas em certo sentido, nunca entrou onde a presença divina habita. Bem, é como se estivéssemos cruzando o limiar e, através do véu, entrando no lugar de sua presença manifesta. É um novo início, um outro começo. É por isso que um vento novo está soprando sobre a terra, um vento chamado renovação, reavivamento, e uma fome pelo despertamento que virá. O que o Senhor pede de nós? Ele está nos chamando para estar com Ele. É hora de cruzar para o outro lado, de habitar em sua presença. Venham, venham e venham, diz o Senhor. Venham, venham, diante de mim. A oração não é uma técnica. A oração não é uma metodologia. A oração não é questão de passo 1, 2 e 3. É nos achegarmos a uma pessoa e ficarmos saturados da comunhão dessa presença grandiosa e gloriosa. Deus está restaurando o fogo sobre o altar em sua igreja hoje. Nos últimos 15 ou 20 anos, chamas de oração renovadas têm envolvido a terra. Isso é maravilhoso. É a primeira vez que essas chamas renovadas irromperam com essa intensidade em escala global. Mas quero dizer a você que Deus está prestes a nos levar para algo ainda mais profundo, pois isso não é uma questão de técnica e nem de conhecimento. Não gira em torno dos seminários que frequentamos, nem das fitas ou DVDs que compramos. A igreja está aprendendo outra vez aquilo que os morávios e outros descobriram quase meio milênio atrás. A coisa mais grandiosa na vida é ser capaz de tocar o coração de Deus e experimentar o coração dele tocando você. É hora de entrar e se aquecer na luz da sua presença radiante. Ensina-me a usar a maior de todas as armas da batalha espiritual, a radiância de sua presença gloriosa. Quero ser o vetor que espalha a tua presença contagiosa. Clamo como Moisés, que a tua presença vá diante de mim. Escolho gastar tempo contigo, Senhor, para que eu esteja armado com a tua força, teu poder e presença. Para a tua honra e glória. Amém.